Espiritismo, notem bem, em 1857, mostra a evolução das espécies. Em 1859, 2 anos depois, Charles Darwin apresenta o primeiro estudo a respeito da origem da vida. 2 anos depois, primeiro vem a revelação espiritual, falando os 6 dias, porque o 7º foi para descansar. São 6 eras. As eras que passou a grande nebulosa de gases, depois o planeta que se destacou. Não era dia de 24 horas, eram períodos de milhões de anos. Então o Espírito vai explicando lentamente. E uma outra coisa que sempre me surpreendeu, não vou citar muito porque a gente não saía daqui hoje, mas é esse detalhe. Deus, havia toda escuridão, e Deus disse, fiat lux, e a luz se fez. Este foi o primeiro dia. O segundo dia, o terceiro dia. E Deus fez os astros. Está errado. Para ter luz tinha que ter astro. Como é que tinha claridade e não tinha sol? Primeiro ele fez a claridade e depois fez o astro. A ordem está errada. Porque só tem luz, porque tem o foco. E o foco é o astro material. Então a doutrina espírita mostra que naquele artigo que diz, e Deus disse, faça-se a luz. A luz não é apenas a claridade, é o conhecimento. Fez-se uma luz na minha inteligência, eu discerni. Então nós vamos ver que o livro dos Espíritos abarca tudo isso. É pena o tempo ser cruel. E eu já vou encerrar. Mas eu li o livro dos Espíritos umas 200 vezes. Mas quando eu era jovem, o que não faz muito tempo, eu fui falar na Faculdade de Medicina, aqui de Salvador. Uma formatura, naquele tempo tinha as formaturas interreligiosas, da igreja protestante, espírita, não sei o quê. E então eu fiz a palestra, eu era muito jovem, e de certo modo impressionava, porque na minha idade de 25 anos, fazer uma abordagem científica dentro da Universidade de Ciência, na formatura de médico, impressionava. Eu não levava nenhuma coisa para olhar para... Não, era tudo, a paulada era na hora. Quando terminou, vieram jovens, entusiasmados comigo, eles pensaram que eu era sábio, né? E um deles disse assim, o que é que o senhor acha da física quântica? Eu disse, meu Deus, o que será isto? Eu não sabia. E os Espíritos me disseram, leia, estude, porque toda a sua vida você vai encontrar o livro dos Espíritos. Se você viver 100 anos e lê-lo, ele será sempre novo. Eu achava que era fanatismo de espírito, né? Porque imagina, daqui a 100 anos eu tenho que ter um pouco de cabeça melhor. Mas bem, aí o rapaz perguntou, e então ele perguntou mais ou menos assim, vamos falar dos campos. Não existe no universo o repouso, nem a ausência de qualquer coisa. E aí começou a falar, recém-formado em medicina, ela entupida a teoria, e então eu queria perguntar ao senhor, como é que o perispírito fica no campo de éter? Eu estava, ele disse, mas que diabo, o livro dos Espíritos não diz isto. Gastei tanto tempo estudando o tal, e me pergunta uma coisa que eu nunca li. Mas aí eu usei uma técnica, né? Quando você não souber uma coisa, pergunte a quem pergunta para ele responder. Eu disse assim, olha, eu confesso que é um tema muito vasto, mas então ele peço para que me explique. Ele disse, aí ele mandou o braço, eu não sabia se estava certo ou errado, eu só fazia, e quando Deus ajudou que ele parou, alguém me pegou, e eu passei por intelectual, mas eu nem sabia, foi em 1954, a existência da tal, da física quântica. Eu conhecia um pouquinho da física tradicional, a física newtoniana. Quando eu cheguei em casa, eu tenho um espírito muito amigo que se chama Viana de Carvalho. E ele me aborda questões científicas. Me traz espíritos de médico, de advogado. De acordo com a área, ele me traz um espírito para me ensinar. Quando me fazem perguntas que eu não sei, eu não sou uma biblioteca britânica. Sou uma pessoa de classe média cultural. Então, eu cheguei e disse assim, Viana de Carvalho, apareça. Ele apareceu. Ele disse, olha, o livro dos Espíritos me traiu,
Porque o rapaz fez essa pergunta, eu passei a maior vergonha. Eu não sei o que é isso. Ele disse, como você é ignorante, né, Divaldo? Eu digo, só por sua culpa. Porque esse tempo que eu gastei estudando o tal do Livro dos Espíritos, eu poderia ter estudado física quântica. Ele disse, qual é o problema? É que eu não sei o que é. Você é mesmo um mau estudante. Pegue aí na estante o Livro dos Espíritos. Eu, com aquela vitória que eu ganhei para o Espírito, peguei e eles abra na questão 540. Aí eu me lembrei, a questão 540, Allan Kardec pergunta como foi a evolução. E o Espírito dá, eu só vou dizer um pedaço, a resposta ipsis verbis, que eu tenho de memória desde mais de 50 anos. Ele então diz assim, não vos surpreendais, porque o átomo de hoje será o anjo de amanhã. E o anjo de hoje foi o átomo primitivo do passado. Ora, o átomo até ali era indivisível, daí átomo, não se dividiu. E aí ele estava dividido. Kardec dizia que o anjo já havia sido átomo, já havia sido energia, e que a energia será anjo. E então, nós estamos caminhando para a evolução. Podeis fazer tudo o que eu faço, disse Jesus, se quiserdes. E aqueles que querem, Chico Xavier, Madre Teresa, Gandhi e milhões de outros que queriam, atingiram um aspecto de guru, de espírito apostólico, missionário, de Cristo, palavra grega que significa universal, o Cristo de Deus, quer dizer, o mais elevado aspecto da evolução espiritual. E então, eu fiquei assim, mas que coisa, Kardec falou isso antes da física quântica. Aí está no Livro dos Espíritos. E eu então fui estudando ainda mais, e até hoje eu leio todo dia um pedacinho. Porque a tendência da gente é esquecer, é baralhar com a própria imaginação. Eu leio, e de vez em quando aparece aí na inteligência artificial. Eu vi um robô num bar servindo, era uma moça. Ela fazia tudo, mas tudo que foi colocado na memória do robô. Porque só o cérebro humano é que pensa. Tudo que existe foi feito pela inteligência humana. E colocou a inteligência humana num computador. Eu nunca imaginei o que era datilógrafo, até eu tinha o diploma deste tamanho, meu diploma, de dactilografia. De repente, aparece uma máquina que mata a máquina datilográfica 500 vezes. Eu imagino quando tinha um trabalho para fazer com 5 cópias, botava papel carbono, eu ficava sujo até a alma de tanto botar papel carbono, tirar 5 cópias. Errava, tinha que apagar das 5 cópias. Hoje no computador, errou, volta. E não é isto. O computador já está superado. Eu agora já fico sentado e digo assim, bem, vamos lá. Eu só faço corrigir depois. E estou com medo do que vai acontecer. Infelizmente eu vou morrer antes, porque a evolução é tão fascinante da nossa inteligência, do espírito, porque a vida só tem sentido se a energia psíquica movimentar. Interrompa a produção do oxigênio no cérebro e adeus inteligência. Então, o espiritismo nos ensina tudo isso vagarosamente. Depois vem a parte moral, as funções, 10 leis morais, a lei de amor, a lei de trabalho. Olha que notável, a lei de trabalho deve levar em conta a lei de repouso. Todo mundo que trabalha merece repouso. E a gente deve trabalhar até a medida das nossas forças. Então, se eu estou doente, deixo de trabalhar. Eu sou perfeitamente localizado nos deveres. Agora, eu não posso me aproveitar da doença para ficar inanimado, porque a vida é movimento. E essa é a definição de Aristóteles. Tudo que se move tem vida. Então, para estudar, não precisa pegar. Eu conheço dezenas de pessoas que fazem cursos, que estudam, e nós aqui também temos aulas de espiritismo. No outro dia, estudando pergunta por pergunta, para nos libertarmos de tantas paixões. Hoje, um amigo de Cartagena, para onde eu deverei ir no próximo mês, por alguns dias,
desencarnou de uma problemática renal. O rim bloqueou, ele não pôde fazer a terapia, porque não deu resultado, então ele me escreveu há uma semana. E todo dia me escrevia e eu confortava. Ele dizia, Divaldo, peça a Deus para me dar uma moratória. Mas Pedro me disse, meu filho, ele está voltando para casa. Para que ficar tanto tempo aí na Terra? Nada de moratória, que ele volte correndo antes de se complicar. Porque ele era muito sexualista. Então, quanto mais voltar para casa antes, menos erros ele cometia. Quando foi hoje, às 10 da manhã, os amigos me escreveram, mandaram um WhatsApp, que ele havia desencarnado. E ele, antes de desencarnar, disse assim, diga a Divaldo que não teve jeito, estou indo. Pã, caiu morto. Não, beleza, eu acho uma maravilha, agora quem ficar que se vire. A gente vai bem. Então, o Livro dos Espíritas é a obra básica.